As ações do Banco do Brasil caíram fortemente nos últimos meses, quase 37%. Mas será que essa é uma chance de comprar barato ou é um alerta vermelho para vender tudo? Então fica comigo até o final, porque no episódio 4 da série Carteira da Fortuna, a gente vai analisar os motivos por trás dessa queda, o que pode impulsionar uma recuperação e, é claro, como tudo isso impacta a nossa carteira. Vamos nessa? Então solta a vinheta! Mas olha, antes de apresentar as atualizações da carteira e falar sobre o cenário para as ações do Banco do Brasil, vamos ver o que movimentou a economia brasileira no mês de julho. O mês de julho foi marcado pela queda de 6,3% da balança comercial, fechando em 7,1 bilhões de dólares. Isso aconteceu porque as importações cresceram mais do que as exportações, ainda que as commodities como soja, café, petróleo e carne tenham se mantido como os principais produtos vendidos para fora. Mas o grande destaque foi a escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos. O governo americano anunciou tarifas de 50% sobre centenas de produtos brasileiros, incluindo setores como o agronegócio, a siderurgia e de máquinas e equipamentos. O governo brasileiro descartou uma retaliação tarifária por enquanto, preferindo priorizar medidas de alívio e apoio para os exportadores que foram afetados. Essas medidas incluem linhas de crédito com taxas mais baixas e financiamento mais facilitado. Esse cenário conturbado trouxe um impacto direto no mercado financeiro. O Ibovespa, após seguidas quedas, fechou julho com uma desvalorização de 4,17%, enquanto que o real teve uma leve valorização frente ao dólar, fechando julho em R$ 5,54. Isso ocorreu devido à manutenção da Selic em níveis elevados e antecipação de contratos de exportação, gerando entrada de dólares no Brasil. Você acredita que o Brasil e os Estados Unidos em breve chegarão a um acordo comercial ou o conflito vai escalar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. No cenário global, o FMI revisou para cima a previsão de crescimento da economia mundial, passando de 2,8% para 3%. Isso ocorreu por conta da antecipação de compras por empresas que estavam tentando apenas se proteger do aumento das tarifas americanas em vários países. Por outro lado, o mundo viu uma alta no custo dos alimentos, que subiu 1,6% em julho, atingindo seu maior nível nos últimos 2 anos, puxado principalmente pela alta de itens como carnes e óleos vegetais. E falando em comércio, a China surpreendeu com um crescimento de 7,2% das exportações, mesmo com a disputa tarifária com os Estados Unidos. Grande parte desse avanço se deveu aos embarques antecipados antes da trégua nas tarifas. Já na Europa, o Banco da Inglaterra manteve uma postura mais cautelosa, alertando para riscos de inflação e descartando a possibilidade de cortes rápidos nos juros. Resumindo, julho foi um mês de ajustes e de alerta para o investidor. Tivemos um Brasil enfrentando barreiras comerciais com os Estados Unidos e um mundo tentando crescer em meio a disputas tarifárias e uma inflação de alimentos. Agora vamos ao que mais interessa. Eu vou mostrar onde eu investi os R$1.000 reservados para aportes no mês de julho. E eu quero lembrar que este conteúdo tem caráter educativo e não representa nenhuma recomendação de investimento. Bem, aqui no site Investidor 10 a gente tem um resumo da carteira da fortuna. Temos um patrimônio total hoje de R$ 6.363, com um lucro de R$ 308,91, sendo R$ 254 de ganho de capital e de dividendos recebidos temos pouco mais de R$ 54. Aqui temos uma variação positiva do patrimônio em 4,17%, ou seja, esse ganho de capital aqui representado em uma rentabilidade que já considera o recebimento de proventos frente aos aportes que foram feitos, em 13,56%, supera vários índices de mercado. Vou mostrar mais para frente para vocês. Aqui na evolução do patrimônio a gente vê, começamos em março de 2025, os aportes de R$1.000, e hoje estamos aqui no mês de agosto, tá? Os ativos da carteira estão distribuídos da seguinte forma:
31,5% no Tesouro Direto, 25% em ações, 23,6% em fundos imobiliários, 8%, pouco mais, em ETFs, 8,8% em renda fixa e 2,2% em criptoativos. E aqui, mais abaixo, a gente vê os ativos em termos de ações. Entre eles, temos aqui o Banco do Brasil, que teve uma queda muito forte nos últimos meses e aqui na nossa carteira representa uma rentabilidade negativa de 22,3%. Mas por que será que o Banco do Brasil caiu tanto nesses últimos meses? Bem, galera, o Banco do Brasil caiu muito nos últimos meses por conta da alta da Selic e também da inadimplência no agronegócio, onde o BB é líder de mercado. Além disso, o resultado no primeiro trimestre desse ano apresentado pelo banco frustrou o mercado. Houve uma queda de 23% em relação ao resultado do trimestre anterior. Além disso, o ROI do Banco do Brasil caiu para 15,8%, o menor patamar desde 2021. E por fim, o BTG Pactual cortou o preço-alvo de Banco do Brasil de R$ 30 para R$ 24, mantendo uma recomendação neutra sobre o papel. Bem, mas o que nos leva a crer que o Banco do Brasil pode se recuperar? Primeiro, há um fator que é muito importante. Ele tem um histórico de resiliência em momentos de dificuldade e também pagamento de dividendos robustos ao longo do tempo. Vamos ver aqui no gráfico que o dividend yield, os dividendos pagos nos últimos 10 anos, desde 2015 para cá, foram em média de 9,17%. Então, dividendos muito atraentes para os seus acionistas. Além disso, o mercado em si, ele vê o Banco do Brasil num momento interessante, porque pode haver um desconto excessivo no preço das ações. E o seu upside aqui, de valorização é de quase 38%. Atualmente está em R$ 19,09 e o preço-alvo em média de mercado é de R$ 26,33. Então, um upside bem interessante. A avaliação dos analistas, na média, é que há uma recomendação neutra, porém alguns recomendando uma compra forte nesse momento, acreditando na recuperação do papel. Além disso, o BTG Pactual espera que também haja uma recuperação devido ao ciclo do agronegócio, além de apoio do Plano Safra, que pode ajudar a impulsionar os resultados do banco, apoiando na sua recuperação. Em relação às demais ações, na nossa carteira da Fortuna, a gente tem a Caixa Seguridade, a nossa seguradora, está aqui com uma rentabilidade também negativa, está passando por um momento de uma certa dificuldade devido ao cenário econômico, do qual o Brasil vem passando. E aí ela apresentou uma queda nos últimos meses menos significativa do que o Banco do Brasil. Ainda assim, a gente encara como uma oportunidade aqui de aumentar um pouco mais os aportes, diminuindo o nosso preço médio para ter uma rentabilidade, uma valorização no médio a longo prazo. A CEMIG está aqui com uma rentabilidade de 2,85%, a Copasa, de saneamento, está aqui com 16,69% de rentabilidade, uma grande pagadora de dividendos, a Copasa. A Marco Polo, que é a nossa ação de crescimento, houve uma valorização positiva de quase 20%. Acredito que começamos a investir nela há pouco mais de 2 meses apenas e já temos uma valorização, uma rentabilidade nesse patamar, muito bom. E a TIM, que é a nossa empresa aqui de telecomunicações, seguindo o método BEST do BACE, a gente está com 36,21% de rentabilidade. Ela passou recentemente por um desdobramento e por um agrupamento, onde as sobras, as ações que estavam no lote fracionado, abaixo de 100, que era o nosso caso, elas foram liquidadas e a gente teve que comprar novamente os papéis. Aportamos um pouco mais esse mês e hoje temos 12 ações da TIM. Aqui a gente pode ver em lançamentos quais foram as compras que a gente fez em termos de ações. Então, na Marco Polo, aqui em 1 de agosto, a gente comprou
6 ações, não é isso? A quantidade, 6 ações. A Caixa Seguridade, 3 ações. Banco do Brasil, mais 3. TIM, 2 ações. CEMIG, 3 ações. A Copasa, 1 ação. Então, cada uma delas a gente fez um pequeno aporte nesse mês de agosto, certo? Então, vamos voltar aqui para o resumo e ver os demais papéis que temos aqui na carteira. Em termos de fundos imobiliários, a gente conta aqui com VGHF, FATN, GGRC, KNCR, XPMOLs, GARI e o MXRF11. Aqui não aportamos em todos os papéis, porque o dinheiro não era suficiente para comprar cotas de todos esses fundos nesse mês, então a gente priorizou reequilibrar a carteira, comprando o quê? Comprando uma cota de FATN, 3 de GARI, 4 de GGRC, 7 de VGHF e 5 de MXRF11. Então lá a gente vai ver no resumo aqui dos fundos imobiliários que nós temos basicamente, né, fundos de tijolo e papel distribuídos 15% para tijolo e 10% para papel. Então a gente tentou reequilibrar a carteira dessa forma. Eu vou mostrar mais para frente para vocês nos gráficos como é que isso fica, tá certo? Seguindo aqui, a gente comprou um pouquinho mais de Bitcoin, né? O Bitcoin teve uma valorização excelente nesses últimos tempos, então aqui a gente está com a variação de 18% praticamente positiva, né, do Bitcoin. Então seguimos o nosso percentual aqui ideal, mais ou menos de 2% da nossa carteira, tá? Então olha, uma rentabilidade de 42% no Bitcoin, desde quando começamos a investir. Em ETFs, seguindo os índices que acompanham o Nasdaq e o S&P 500, compramos um pouco mais de cada um e hoje estamos com a rentabilidade positiva de 7,28%. No Tesouro Direto, a gente tem aqui apenas 2 ativos, que é o Tesouro IPCA mais 2045, com a variação positiva aqui de quase 12%, né? E o Tesouro Selic 2031 em 3,81%. Em termos de Tesouro Direto, dos lançamentos aqui a gente pode observar lá embaixo, ó, que a gente comprou esse mês de agosto, compramos um pouquinho de Tesouro IPCA+, né? Então compramos aqui um pouquinho mais dele para que a gente pudesse reequilibrar a nossa carteira, tá? Voltando lá para o resumo, a gente vai ver aqui na renda fixa que fizemos um aporte aqui no CDB do Banco Paine, para que a gente pudesse reequilibrar a nossa carteira, deixando a renda fixa aqui com 10%, enquanto que o Tesouro Direto, com essa aproximadamente 30%, hoje está com 32%, 9% da renda fixa, mas beirando aqui os 41% em termos de renda fixa, né? Somando o Tesouro Direto com a renda fixa, os CDBs e as LCAs e as LCIs, seguindo a nossa estratégia para a carteira da fortuna. Aqui na aba de proventos, a gente pode acompanhar a evolução do recebimento de dividendos ao longo dos meses, né? Então começamos março recebendo apenas R$ 2,35 de dividendos e hoje, nesse mês de agosto, temos para receber aproximadamente R$ 19,92, então quase R$ 20 de dividendos, onde já foram recebidos R$ 10 e faltam um pouco mais de R$ 9 para a gente receber de dividendos esse mês, por enquanto, ao que já foi anunciado, né? Algumas ações ainda vão ter Datacom esse mês, então isso aqui pode aumentar ainda mais. Então, nos últimos 12 meses, temos um total recebido de R$ 54,44. É assim mesmo, galera. Aos pouquinhos é que se constrói riqueza. É dessa forma, pingando um pouquinho mais a cada mês que você vai investindo os seus recursos, né, para poder aumentar o seu patrimônio e o recebimento da sua renda passiva, tá? Em termos de rentabilidade, olha que bacana aqui observar que a gente vê
pode observar que a nossa carteira aqui em azul, ela está vencendo todos os índices de mercado. CDI, IPCA, IFIX, IBOV. Se eu colocar aqui o índice do IBVB11, está um pouco mais abaixo, e do SPX também, a gente vai ver que ele vence todos os índices, com exceção do de Small Caps, que aí também é um índice um pouco mais volátil e também muito mais arriscado, né? E aqui o IDIV também vencendo o IDIV e o IVVB11 também. Então, nossa carteira está com um desempenho muito interessante aqui, com a rentabilidade de quase 13% atualizada, né? Então a gente vê aqui a evolução da rentabilidade ao longo dos meses. Mês de julho foi um pouco mais difícil realmente por conta do anúncio das tarifas americanas. Isso impactou o mercado financeiro aqui no Brasil, né? E a gente teve uma rentabilidade negativa nesse único mês. E aqui em agosto a gente já está também se recuperando ao longo do mês, certo? Aqui a gente pode ver na aba de patrimônio, evolução patrimonial desde março. A gente vai aqui evoluindo, chegando hoje a R$ 6.363 de patrimônio. Em ativos, a gente tem aqui a distribuição dos nossos ativos por classes, né, de ativos. Então, tesouro direto, renda fixa, fundos, ETFs, cripto e ações, conforme a estratégia que a gente elaborou. Então, a gente está em patamares, em percentuais muito próximos, né? Sempre tentando buscar equilibrar e reequilibrar, rebalancear a nossa carteira. Tá? Aqui as ações também distribuídas de forma a equilibrar, reduzir risco da nossa carteira. Tá? Os fundos imobiliários também. Observe que temos fundos que começamos a aportar um pouco depois, que ele tem um pouco menos de percentual aqui dentro da carteira, porém a gente vai rebalanceando com o tempo, ok? Aqui criptomoedas, a gente só investiu em Bitcoin, acreditando fortemente nessa criptomãe, né, que é o Bitcoin, e no seu potencial de valorização ao longo dos anos. Os ETFs aqui seguindo índices que estão também com um desempenho muito bom nos últimos meses, que é o Nasdaq 11, o NASI 11, né, seguindo o Nasdaq, e o SPXB11 seguindo o índice S&P 500 dos Estados Unidos, tá? As bolsas americanas. Tesouro direto aqui com o Tesouro Selic para um capital de mais liquidez, né? 2031, e o Tesouro IPCA+, pensando mais na nossa aposentadoria, ok? E aqui a renda fixa, os títulos que a gente comprou para ter um percentual de aproximadamente 10% da nossa carteira, certo? Seguindo as metas aqui, a gente vai ver que a gente está com 63% de meta em termos de patrimônio até dezembro de 2025, e a média de proventos a gente ainda está com 15%, porque objetivamos uma média de R$30. Então, nossa média hoje está em R$ 4,54, mas observe que esse mês a gente vai receber provavelmente mais até que R$20 de dividendos, né? Então, não estamos tão distante do objetivo se a gente considerar o valor absoluto no mês, né? Mas aqui trata-se de uma média, tá? Ok? Então, e essa aqui é a aba de lançamentos, como eu já mostrei a vocês, o que a gente comprou nesse mês de agosto. Ok, galera? Lembrando, pessoal, que vocês podem acompanhar a evolução dessa carteira no site Investidor 10 através do link que eu deixei na descrição do vídeo. Agora me diga aí, o que é que você está achando da evolução dessa carteira? Tá legal? Tá bom? Pode melhorar? E o Banco do Brasil? Você acha que ele vai se recuperar? Você acha que é hora de vender tudo ou aguardar um pouco mais? Deixa aqui seu comentário, eu quero saber sua opinião. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Nos vemos no próximo episódio e até lá!